o nosso último painelista. Fiquem aí, gente, tem cachaça, pelo amor de Deus. Pronto, fica aí. A gente deixa a... Quem ficar, a gente conversa depois. Olha aí, tá vendo? Vamos lá para o quinto painelista. A coquetelaria como indutora do turismo gastronômico e fomentadora da cultura alimentar brasileira. O Maurício Fly, nosso coordenador aí do concurso de coquetelaria nacional. Ele é tecnólogo em organização de eventos do Instituto Federal de Tocantins, o IFTO, empresário, consultor e diretor da instituição Caju Brasil, né? Que ele vai falar aí, mas está desenvolvendo essa bebidinha aqui, ó, maravilhosa, uma logomarca linda, inclusive, a apresentação muito bacana. Então, passo a palavra agora para Maurício Flyer! Tudo bem, pessoal? Prometo para você não imitar o Fidel Castro aqui. Vou ficar tranquilo que vai ser bem sucinto. Vamos lá, pessoal. Eu pensei muito no que falar para vocês, né? Porque eu acho que a gastronomia, na verdade, ela anda lado a lado com a coquetelaria. E eu queria agradecer aqui, já que estou do lado geral, da oportunidade de estar falando sobre isso com vocês e fazer uma provocação para vocês também. Essa questão que a gente coloca como divisor é um pouco da culpa da gente. E aí eu coloco a coquetelaria, a gastronomia e o setor como um todo. Porque a gente fica fatiando. Porque não existe coquetelaria nem gastronomia sem um produtor. E quantos de nós, por exemplo, vamos visitar os produtores, vamos conhecer os produtos que eles fazem, como a gente se conecta com eles. E aí, antes disso, eu queria fazer uma analogia um pouco da minha história, até para fazer uma provocação para vocês, que eu acho que tem a ver com essa questão da gastronomia, né? Eu sou de São Paulo, mas já tive a oportunidade aqui de morar em todas as regiões do Brasil, literalmente. Morei em Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba, Goiânia, Palmas do Tocantins, e no Ceará eu estou há 8 anos, né? Eu sou filho de um cearense de Assaré. Para quem não sabe, Assaré é uma cidade que tem um dos maiores poetas populares do Brasil, que é o Patativa do Assaré, e de uma cidade chamada, minha mãe, né, de uma cidade chamada Triunfo, no Pernambuco. Fica a 1.100 metros acima do nível do mar e faz frio, muito frio. E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque desde pequeno era muito comum dentro de casa essa questão dessa vivência, não só gastronômica, mas sentido cultural. Então, ou seja, como assim existe uma cidade no Pernambuco que faz frio? Não só tem uma cidade, como tem um roteiro de cidades que existe há muito tempo, com turismo gastronômico e diversas outras ações. E isso é uma coisa que entrou dentro da minha história, do meu contexto todo. Em que sentido? No sentido de fazer essa provocação desde quando eu comecei a trabalhar na área de coquetelaria em 2002. Sempre foi intrínseco para mim colocar a questão do insumo regional e dessa provocação. Mas, especificamente, essa mudança de chave aconteceu comigo quando? Não está passando? Tudo agora não está indo, não. Para o próximo... acho que... Então, assim, essa mudança de chave, na verdade, surgiu para mim num certo momento quando eu fui para Goiânia, em 2007, e eu virei sócio de uma empresa que também tinha uma sociedade em Palmas do Tocantins, e eu me vi numa sinuca de bico, porque eu comecei a parar de falar conceitualmente sobre insumos regionais e fui obrigado a colocar na prática. Por quê? Quem trabalha no setor e tem noção de logística, sabe que dependendo das regiões que a gente for trabalhar, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, morava no sul, ia fazer um evento no final do dia, eu comprava naquele mesmo dia um insumo que eu precisava. Em Goiânia, em Palmas do Tocantins, na época isso não acontecia, de fazer um planejamento de uma semana, 10, 15. Eu tinha parceiros em Belém, por exemplo, que é aqui do lado, que era de 20 dias, por exemplo. Então eu quero fazer toda uma projeção em cima disso, né? E dentro disso, eu quero fazer uma provocação sobre esses insumos, sobre essa história e sobre tudo isso que muita gente ignora. Alguém aqui já ouviu falar na carta de Pero Vaz de Caminha? Hã? Você é nesse lugar? Por que eu falo isso, pessoal? Porque lá na carta de Pero Vaz de Caminha tem a primeira fala de uma bebida, digamos, originária do Brasil, que é o cauim. Os portugueses chegaram, apresentaram o vinho que provavelmente estaria estragado,
entendeu? Os índios tomaram e falaram, opa, isso aqui é uma porcaria, toma o meu aqui, vocês vão ver que é bom. Eles tomaram, provaram e falaram, opa, e está lá na carta de Pero Vaz de Caminho. Ou seja, a nossa bebida tradicional, enfim, que é um fermentado indígena, né? Lembrando que não existe um fermentado indígena, existem vários, né? Até eu trouxe um livro aqui de uma autora paraense. Esse livro aqui depois vocês podem tentar procurar ele, isso aqui é uma publicação da Secretaria de Cultura do Pará, e vocês podem ter acesso aí, fazer uma provocação aí, um pedido. Mas é importante para a gente lembrar sobre isso, ou seja, a gente tem uma cultura nossa, cultura brasileira. Quem é aqui do Piauí? Tem gente do Piauí aqui? O que vocês têm lá no Piauí que é extremamente representativo para a cultura brasileira? Não só cajuína, é uma coisa muito mais antiga. Opa, quem foi que falou? Aqui, ó, nossa amiga falou da Serra da Capivara. Para quem não sabe, no Piauí você vai ter uma região em São Raimundo Nonato, que você tem a Serra da Capivara. Existe comprovadamente a presença humana ali de mais de 50 mil anos. Se existe presença humana, existe cultura. E se existe cultura, vai ter gastronomia, vai ter artes, vai ter todo um contexto. Óbvio que não é no modelo que a gente quer, mas é no modelo que já existia. Então é importante ter essa provocação para a gente entender isso, né? E aí, quando a gente fala muito sobre essa questão da coquetelaria, eu queria fazer uma provocação também para essa questão institucional do ponto de vista de governo. Em 2003, com 19 anos, foi um dos primeiros projetos que eu participei, que foi o PBDAC, Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça. Por que esse programa é muito importante? Porque ele é um programa de política de Estado, ou seja, ele existe desde o governo Fernando Henrique e vem vindo aí ao longo da história, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, passou pelo Temer, está agora no Bolsonaro, até existe um projeto do Ministério da Agricultura até 2025 transformar a cachaça num dos destilados mais consumidos do mundo, e isso é um modelo de política de Estado que é importante a gente agregar e provocar em todo esse cenário que a gente fala, não só de coquetelaria, como de gastronomia, né? Ô meu filho, vamos lá, difícil essa, ele está voltando. Deve ser. E aí, dentro disso, eu quero trazer algumas realidades nossas lá do Ceará, né? E aí, eu queria mostrar o exemplo do mocororó. O mocororó é um fermentado produzido por algumas comunidades indígenas do Ceará, especificamente essa daí foi uma visita que eu fiz para o Genipapo Canidé, que fica numa cidade próxima de Fortaleza, né? Que é Aquirás, e eles fazem uma bebida a partir do caju azedo, né? Um caju azedinho, menor, não é esse tradicionalmente costuma comer, que é mais adocicado, mas é interessante para a gente fazer a provocação de utilizar os insumos locais, prestar atenção no que a gente tem. Os indígenas têm toda uma tradição em nível nacional. Por que a gente não procura conhecer essas bebidas, não procura aplicar nos nossos bares, restaurantes? E isso é importante, né? E aí dentro disso também, até quem foi a nossa amiga que falou aqui sobre turismo comunitário, está aqui ainda? Ou ela já foi embora? Turismo comunitário, tá ali, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma provocação em cima do turismo comunitário. Existe uma região lá no Ceará chamada Icaré de Amontada, que vem crescendo muito a questão do turismo, e vamos dizer a palavra certa, exploratório. E aí você tem uma situação como essa, esse lugar maravilhoso aqui, se chama Caetanos de Cima. Essa senhora que está do meu lado aqui se chama Ana, da Cabaça de Colo, e eu desenvolvi um trabalho, na época eu estava trabalhando pelo Slow Food, e eu fui desenvolver um trabalho para criar um cardápio de coquetéis com insumos locais. E aí entra numa provocação que eu fazia no local dela, né, onde ela presta o turismo comunitário, que é o quê? Por que não eu pegar esse caju no pé e fazer um coquetel com ele? Por que não utilizar o mocororó que ela fazia? Ela, por exemplo, teve a visita de um engenheiro de alimentos, esse engenheiro de alimentos ensinou para ela a fazer kombuchas, e ela começou a fazer kombucha com todas as frutas e insumos que tinha lá. Por que não? Então assim, a gente também tem que valorizar a gente no sentido de autoestima, fazer essa provocação para a gente agregar valor no que a gente tem. Recentemente eu tive a oportunidade de dar um treinamento num espaço lá no Ceará, na verdade chama Novo Polo Gastronômico da Sabiaguaba, que é uma região que tem próxima de Fortaleza, e no treinamento que eu dei lá eu falei muito sobre isso regional, e aí teve uma questão bem engraçada, que o mocororó é muito tradicional, então isso é feito por comunidades. E lá no treinamento, entendeu, todo mundo questionava assim, por que eu vou utilizar o mocororó? Eu falava, você tem que utilizar, você tem que agregar, você vai ter um outro público e tudo mais, e ele não entendia.
e agora foi inaugurado recentemente. Eu fico extremamente feliz de saber que eles colocaram diversos insumos, colocaram o Mocororó, e os clientes, eles estão adotando, eles colocaram valores muito além do que é o tradicional no mercado, e eles entenderam toda essa história, todo esse contexto em torno. E é uma coisa muito importante também, que eu vi muita gente falando sobre gastronomia aqui e tudo mais. Pessoal, por que a gente gosta tanto de novela? Hein? Por que a gente gosta tanto de séries? Porque a gente gosta de ouvir historinhas, pessoal. E a gente precisa aprender a contar histórias para os outros. Entendeu? Da mesma forma que a gente ouve história da comida francesa, e a gente fala de tantos outros insumos, como por exemplo da própria indústria americana, que injeta a goela abaixo da gente, a cultura deles, cabe a nós contar a nossa história. Entendeu? E aí buscar essas informações para a gente agregar. Porque quando eu falo de histórias, eu não estou falando simplesmente só de uma coisa conceitual. Eu estou falando de valor. Porque até o Alcir fez a provocação. Se chegar, por exemplo, um turista em Fortaleza para tomar uma caipirinha de siriguela, ela, do ponto de vista técnico, ficha técnica, ela é mais barata. E qual que é a chance maior do cara provar uma caipirinha de siriguela ou de limão tradicional que ele pode provar em qualquer lugar? Então a gente tem que colocar isso como valor agregado para fazer como diferencial. E principalmente, nessa época de globalização, a identidade é fundamental. E eu, através do Mocororó, por exemplo, e produtos regionais, eu consigo ter essa identidade que não teria, por exemplo, em Santa Catarina com outro produto, não teria no Rio Grande do Sul com outro produto, e assim por diante, né? Olha, filho. Está subindo agora? Vem voltando? Deixa eu dizer aqui, vai tudo. E aí, por exemplo, eu coloquei uma postagem, né, que eu acho que é extremamente interessante nesse sentido. Todo mundo aqui conhece a gengibirra? Não? Então vocês têm a obrigação de conhecer. Ela é aqui do Amapá, tem toda uma tradição em torno dela. E por que eu faço essa provocação? Porque existe um coquetel muito famoso no nosso meio da coquetelaria, que é o moscomule. E as pessoas sequer sabem que existe no Brasil alguma bebida à base de gengibre. E vocês estão no estado onde tem uma bebida tradicional que tem uma base de gengibre. Então provem, degustem, conheçam. Façam essa provocação quando vocês voltarem para os estados de vocês, de conhecerem qual a bebida que eu tenho acessível, qual é o fermentado indígena que está disponível. Então é importante vocês terem essa provocação quando vocês voltarem, né? Mas eu vou te falar uma coisa, isso infelizmente serve para tudo. Nossa amiga aqui, ó, estava conversando ali no bastidor a respeito da cajuína. A cajuína é uma bebida tradicional nordestina, mas você vê hoje que infelizmente a cajuína está muito associada com refrigerante e não com a bebida. E é importante fazer essa provocação, educação, para que as pessoas vão assimilando gradativamente essa cultura, né? E aí aqui, ó, dentro dessa linha que eu estou falando para vocês, eu queria apresentar também esse produto aqui, que é as algas marinhas cearenses. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar em gastronomia molecular ou mixologia molecular. Por favor, levanta a mão quem já ouviu. Então, as algas marinhas cearenses, ela na verdade está em todo o litoral cearense, mas existem ações mais fortes em Capuí, que é uma região mais próxima do Rio Grande do Norte, e outra em Flecheiras. Essa alga aqui ela já está desidratada, meio feinha, mas eu trouxe só para mostrar para vocês. A gente pode estar utilizando ela para fazer, por exemplo, um copo comestível. Recentemente eu participei de um evento no Ceará, que é a PEC Nordeste. Eu fiz literalmente um coquetel de cajuína no copo. Eu provava a bebida que estava ali, poderia comer o copo, entendeu? E isso aqui é um insumo nosso, que tem uma base que é o agar-agar. Quem trabalha com isso sabe que para comprar é um absurdo. E aí, por exemplo, no Ceará a gente tem muitos bartenders que trabalham no estado e nem sabem que existe. Então é importante a gente entender para ver o potencial que a gente tem nas nossas mãos, né? E aí, dentro disso, eu queria levantar algumas coisas extremamente importantes, né? Que aí, na verdade, assim, são palavras, mas elas têm um sentido. Primeiro, pessoal, a gente estava até falando aqui sobre, nos bastidores, sustentabilidade. Essa palavrinha, pessoal, que agora está na moda, ela não é mais moda. Ela é uma parte integrante do nosso modelo gastronômico, de coquetelaria. Não existe mais esse discurso de falar qualquer coisa que não tenha a ver com sustentabilidade. Ela é muito ampla? Precisamos estudar? Precisamos, mas não existe mais moda. Não é um lifestyle, não é uma coisa passageira, é uma coisa permanente. Precisamos questionar isso desde já. Uma outra coisa também que é extremamente importante
A gente está falando aqui sobre coquetéis, coquetelaria, bebidas alcoólicas, mas quem foi que disse que coquetel tem que ter álcool? Ele pode não ter álcool. O café com leite que vocês tomam todo dia de manhã, por exemplo, alguns de vocês estão tomando um coquetel sem álcool, que tem uma tradição, tem uma história, tem um contexto, até farmacológico. Para quem não sabe, depois quando quiserem se aprofundar, posso até passar algumas dicas para vocês. O café com leite, por exemplo, é um tônico direcionado por muitos médicos, entendeu? O leite nutritivo e o café tônico. Essa combinação não surgiu por acaso, tem um contexto histórico. Então é importante a gente entender isso. E esse wellness, pessoal, que eu quero que vocês entendam é o seguinte: já havia um crescimento muito grande no cenário mundial, na verdade, de utilização de produtos suplementares, o whey protein e tudo mais, e isso está se estendendo cada vez mais para a gastronomia e está acontecendo na coquetelaria. Ou seja, eu posso colocar, por exemplo, um coquetel saudável usando kombucha, usando kefir e outros produtos no dia a dia, não necessariamente tendo álcool. E esse wellness, pessoal, é o bem-estar, ou seja, está crescendo absurdamente esse mercado. E por que eu falo isso? Porque a gente não pode se prender exclusivamente a essa questão de falar da coquetelaria isolada. É como a questão do veganismo. Eu não aceito mais ir no restaurante e não ter pelo menos um prato vegano. Não existe mais isso, pessoal. 14% da população brasileira se considera vegana e 52% se considera flexitariana. Ou seja, eu não sou vegano, mas eu provaria um prato vegano. Então, ou seja, eu estou falando de quase metade da população brasileira. É muita gente, pessoal. Imagina o tamanho do mercado disso. O nosso amigo Nagano falando, por exemplo, do pós-Covid, do ponto de vista econômico, não há mais espaço para a gente perder dinheiro. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. A questão do veganismo, a questão do aproveitamento dos insumos entra na sustentabilidade, a questão do wellness. Aquele senhor ou uma criança que vem no meu estabelecimento que quer beber bebida alcoólica, por que não oferecer um drink diferenciado que tem um kombucha, tem um kefir ou outra bebida, por exemplo, similar? Por exemplo, eu já falei uma vez numa live que eu fiz, um drink como pré e pós-treino. Com certeza. A gente tem os termogênicos, os ingredientes termogênicos que aceleram o metabolismo. Então, um drink como pré-treino, ele é refrescante, nutritivo, as frutas que a gente vai compor, e ele não precisa ter drink, né? Então, isso é... Com certeza, né? E aí, seguindo nessa linha, o plant-based que eu acabei de falar, né? E aí tem algumas palavras que estão entrando na moda que eu sempre gosto de colocar para provocar, né? Que é essa tal de low touch economy. O que é isso, pessoal? Esse pós-Covid criou um mundo paralelo, que é a questão, por exemplo, de você entregar o produto para o seu cliente sem simplesmente ter contato. Então a gente vai ter que criar formas de se conectar com essas pessoas. Isso faz parte do nosso dia a dia, não tem como voltar. Não é esse delivery pura e simplesmente, é como eu apresento, de que forma eu coloco, de que forma eu mostro, de que forma eu entrego, por exemplo, um prato que eu pedi num restaurante aqui no Amapá, no meu hotel e na minha casa, e mudou o mundo, pessoal. E a gente precisa se adaptar e prestar atenção disso. E aí entra no nosso amigo Geraldo, que tanto está falando aqui da questão do TikTok, e infelizmente, pessoal, não só o TikTok, como tantas outras coisas, a gente não só vai ter que se adaptar, como ver ele com outros olhos. Por quê? A geração Z, pessoal, para quem não sabe, até 2030, você vai ter metade da população brasileira com 25 anos. Isso representa uma revolução no modo de consumir, no modo de se vestir, no modo de pensar. Então a gente precisa estar adaptado a esse novo formato. Como também existe a economia prateada, que são os acima de 60 anos. Então são economias novas surgindo, com uma nova mentalidade, com um novo modelo de consumo, e a gente precisa ficar atento. Isso envolve não só a questão da coquetelaria, como também da gastronomia, né? E aí, um elemento fundamental que o nosso amigo Alcir falou, que é um dos elementos mais importantes, que poucas vezes eu vejo a gente falando com entusiasmo, que é a questão da economia da experiência. Eu acabei de chegar num restaurante. Como é que foi que a pessoa que, na entrada, como ela me recebeu? Como foi que o garçom me recebeu? Como foi o atendimento que o bartender me fez, que o chefe de cozinha fez? Como eu fui atendido no conjunto geral? Isso é a experiência, entendeu? Isso pode ser estendido até para o Estado. Como foi a recepção que vocês tiveram no aeroporto? Como vocês chegaram no hotel? Vocês foram bem recebidos? Souberam atender vocês bem? Direcionaram vocês para o caminho certo? Então, ou seja, pessoal, as pessoas estão buscando cada vez mais experiências. Não esqueçam disso, porque isso entra no turismo comunitário. Vocês se surpreenderiam com os modelos de pessoas que visitam o turismo comunitário. Às vezes a gente acha assim, é um cara hipzão ou outra coisa. Não, pessoal.
são mega milionários que estão de saco cheio do hotel tradicional e quer ver, por exemplo, um novo formato. E a coquetelaria entra nisso, a gastronomia entra nisso. O Ceará tem várias experiências disso. No Amapá eu não posso falar, mas eu tenho certeza que deve ter algumas experiências. E o local por si só consegue entregar, né, toda essa... Opa, tem várias pessoas aí. Quem foi primeiro? Boa tarde. Eu sou Isa Souza, eu sou de Trancoso, sul da Bahia, e eu sou personal chefe há 16 anos. E eu venho de experiência gastronômica. Quando eu vou atender o cliente, que é esse público que você está falando, Trancoso é um balneário, né? As pessoas sabem que lá é a massa mesmo, que as pessoas que a gente atende lá é o público A. Então, antes de atender, eu faço toda uma investigação do que eles estão buscando no lugar. E eu vendo experiência. Eu hoje sou pesquisadora da cozinha afro-indígena na Costa do Descobrimento, que é a cozinha que sofreu apagamento histórico, e eu estou resgatando essas receitas e estou levando isso para dentro das casas dessas pessoas. Então, elas estão descobrindo a gastronomia local através do que eu faço, do que a Didico, que é dona também de um restaurante, que é uma cozinheira, que a mãe dela está aí junto com ela. Eles são nativos de Trancoso, então eles vendem a cozinha local, e isso tem rendido, pelo menos para mim, né, além da experiência, passar para essas pessoas a nossa cultura local, porque Porto Seguro a gente fala que é a porta do mundo, né? O mundo inteiro está em Porto Seguro, e a cozinha local foi apagada, né? Então a gente vende essa experiência para as pessoas e elas recomendam. Hoje eu tenho um cast de clientes que sou recomendada. Eu não estou mais em agência, então vem, experimenta. Eu fiz um curso, né, pelo Sebrae chamado Experiências, alguma coisa assim. É um palestrante muito famoso que tem aí. Eu fui fazer essa palestra dele e em cima desse aprendizado eu comecei a desenvolver a minha cozinha. Então, experiência gastronômica realmente rende dinheiro, né? Você trabalhar como personal chef para esse público também rende dinheiro, é só você saber se direcionar direitinho, né? Embora depois do Doma lá as coisas piorou um pouquinho, mas vai melhorar de novo, né? Geral está por dentro aí da situação. Mas, assim, é muito importante essa questão da experiência na gastronomia, tanto na relação de insumo local, da cultura local. Você leva um músico local, um globo, né? Você envolve várias cadeias, né? E vende esse produto. E isso é muito importante e está acontecendo, está vindo aí já com muita força já há algum tempo lá na nossa região. Só para complementar o que ela falou, que é uma coisa muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado em parar de falar de discursos vinculados a essa questão como uma coisa conceitual. A gente tem que pensar, pessoal, que tem números por trás. Eu vou dar um exemplo aqui bem direto. Eu sou diretor do Instituto Caju Brasil, trabalhando com caju cultura. O estado do Ceará é o maior exportador do Brasil, depois vem o Piauí e o Rio Grande do Norte. Esses estados juntos são 98% da exportação de caju no Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Hoje, na verdade, a gente tem um déficit global de 10% da castanha de caju, porque ele só aumenta ano a ano, enquanto isso o pendúculo, que é a frutinha lá do caju, é jogada fora. Só no Ceará são 100 mil produtores. Imagina quantas toneladas são jogadas fora, quantos empregos eu poderia estar gerando, apoiando e dando suporte, simplesmente numa fruta. E aí a gente estende isso, por exemplo, no turismo comunitário, existe outras realidades. Não é só uma mudança de você estar agregando simplesmente a uma pessoa, é toda uma comunidade, pessoal. E isso é importante vocês entenderem. Quem é que queria falar mais? Oi, aqui ó. Meu nome é Naif, sou do Amazonas, sou do interior do Amazonas, da comunidade Burupuru, no qual eu venho de uma família indígena muito forte, tanto pai de pai quanto pai de mãe. E eu cresci vendo ele tomar cachaça com castanha. Eu perguntava, para que essa cachaça com castanha? Ele falou, não, porque eu cheguei, estou com frio, vou tomar um talagá de cachaça e vou tomar banho. E passou um tempo, cresci, vim, me especializei, voltei, estou com algumas pesquisas e eu criei alguns drinks. Comecei a extrair o leite da castanha, fermentei 72 horas e criei o drink Cariboca, que significa o caboclo do Rio Amazonas. É um drink muito bom e estou nessa área da sustentabilidade. Hoje eu estou trocando os meus copos, minhas taças pelo ouriço de castanha, trocando meus pratos de porcelana pelo remo, no caso o
O prato que ganhou em Chefes Amazonas é a remada amazônica, no qual ele é servido no remo. Que o remo hoje, nas nossas estradas aquáticas, hoje 50% faz parte dos rios. Então, assim, foi um prato bem pensado e até mesmo no resgate da nossa cultura, que não pode, nós que somos chefes de cozinha, somos cozinheiros, nós não podemos deixar essa tradição apagar. Nós temos que lutar mesmo. Eu quero agradecer a Ingrid, que nas lives ela levantou essa bandeira sobre pesquisa. Então, deu ali uma modificada no cozinheiro, que ele não pode ser o cozinheiro só da beira do fogão, mas sim ele está esperto para essa área de pesquisa no resgate, né, dessa cultura. Hoje, tem um restaurante em Manaus, no qual eu gosto muito de servir o pirarucu, porque o pirarucu ele é o rei da Amazônia, né? Ele é um dos maiores peixes de água doce do mundo. E tem alguma parte do tempo do que tem o tempo do manejo, então ele fica um pouco escasso na nossa região, no qual eu tive que fazer uma reunião com a minha família, e hoje nós somos criadores desse peixe, que nós já pronto para o abate. Então, assim, no meu restaurante eu sirvo o próprio peixe que eu crio. Então, assim, eu tenho ele de inverno a verão. E é isso, pessoal, nós temos que resgatar nossa cultura mesmo, nós não podemos deixar morrer, nós temos que lançar a bandeira da pesquisa. Eu só tenho que agradecer a todo mundo mesmo por isso. Obrigado. Eu sou de uma cidade turística, chama Bonito, MS, Mato Grosso do Sul. E lá eu sou gerente de um restaurante de uma rede internacional que está chegando na cidade agora. E aquele negócio que você estava falando, das idades, que a gente está tendo que se adaptar a tudo. Lá onde eu trabalho, a gente é mais destinado a nômades digitais, que são a nova geração que está vindo agora. E, por exemplo, é um hotel destinado para jovens, mas para muita família que entende o tipo de serviço que a gente oferece. Como, por exemplo, lá a gente não faz aquela mesa gigantesca de buffet de hotel. Lá a gente trabalha com combo. A galera acha animal, porque aquilo que você está falando, a gente chega, conta a história, fala, pô, depois da pandemia milhões de gente estão passando fome, é egoísmo a gente montar aquela mesa do caramba, para depois jogar tudo fora. E a galera mais jovem que está chegando no hotel, eles, cara, acham isso animal. As pessoas mais velhas que estão acostumadas com padrões dentro da rede hoteleira, chega lá, faz, cara, mete o pau na gente em Google, Booking, TripAdvisor, o cara arregaça a gente, velho. Só que em contrapartida vem o jovem falando, pô, hotel animal, totalmente a parte da sustentabilidade, que hoje em dia não pô, legal, sustentável. Não, cara, você tem que ser sustentável. Tipo, a galera chega e fala, olha o selo verde, vocês têm selo verde. Cara, isso aí, pra mim, tinha que ser obrigatório em qualquer lugar. Você descartar suas paradas no lugar correto, você reutilizar seu lixo. E, por exemplo, eu trabalho lá, não tem um padrão de porcelana no hotel. É do antigo hotel, que a gente arrendou o hotel, fez a reforma, tudo. A gente usa a louça daquele hotel com a louça do outro buffet que fechou, que a gente comprou. Não tem padrão nenhum. E a gente está sendo agora muito aceito por esses padrões, porque vai os padrões tradicionais de hotel e colocar a sustentabilidade como algo comum dentro do nosso hotel. E a galera está aceitando muito os cafés da manhã em combo, sem mesa gigantesca, sem desperdício, sem nada. Parabéns. Oi. Boa tarde, eu vou me apresentar. Eu vou me apresentar. Eu sou o Manuel, sou aqui do estado do Amapá. Temos poucos no momento, a Flora já saiu, mas eu queria falar um pouquinho sobre a gente e falar também um pouquinho da nossa cultura, coisa muito rápida, e para que vocês possam entender, como a moça falou lá que perguntou para alguém e a pessoa não conhece. O estado do Amapá, ele, além de ser um estado novo, a gastronomia também está algo novo. Novo no sentido da gente buscar conhecimento, no sentido da gente valorizar a nossa cultura. Então a gengibirra é uma bebida já antiga, que vem da comunidade quilombola, inclusive Curiaú, acredito que a maioria ouviu falar. E somente agora, com essa expectativa de que a gente também é um potencial na gastronomia,
ela está surgindo de uma maneira, ficando conhecida, não só no estado do Amapá, como também no Brasil. E isso nos orgulha muito, né? Principalmente, eu quero aproveitar desse momento para agradecer a oportunidade de vocês terem vindo no nosso estado, não só valorizar nossa gastronomia, mas também dizer, olha, nós seguramos o estado do Amapá e a gente vai levar ele junto para todo o Brasil, para que todos conheçam o quão grande nós somos. Nós somos o segundo maior rebanho de carne bubalina do país. Nós temos uma riqueza, porque a carne bubalina, como vocês sabem, é uma carne, além de ser mais saudável, né, nós temos vitaminas, é algo muito valioso e que nós mesmos, amapaenses, não sabíamos, né, tínhamos um certo preconceito, porque se você perguntar em restaurantes do nosso estado, a maioria serve carne de búfalo, filé de búfalo, mas se a gente falar que é búfalo, a sociedade em si ela tem um certo preconceito, e isso de uns certos anos para cá, né, tá mudando esse pensamento das pessoas, porque assim, nós estamos podendo falar do benefício, nós estamos colocando no nosso cardápio e dizendo é carne de búfalo, é confiável, vocês podem comer, nós temos que valorizar o que é nosso. Então fica aqui esse momento do qual eu agradeço, alguns eu já consegui conhecer, pude ontem mostrar um pouquinho da nossa gastronomia, pude falar. Eu sou uma pessoa que estou atrás das câmeras, mas eu estou lutando para que o meu estado seja reconhecido e que nós possamos trazer vocês outras vezes para que vocês possam conhecer e dizer, olha, o estado do Amapá que eu conheci hoje, vim daqui a 3 anos e dizer o quanto melhorou, quanto a gente foi em busca, né, de trazer a melhor experiência possível para que nós se tornemos um dos melhores estados da Federação do Brasil, tanto na gastronomia, como na cultura, como na estou nervoso agora falar, mas que falta de hospitalidade, isso mesmo. Gengibinha resolve. Isso mesmo. Muito obrigado pelo momento e para quem não me conhece, eu sou o famoso Manuel aqui no estado do Amapá. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carolina, eu sou bartender em Santa Catarina. Tá? Eu passei a manhã aqui ouvindo sobre vários aspectos e que eu acho importante estar destacando. Agradecer primeiramente pela visibilidade que estão dando para a categoria de bartenders e o interesse que demonstraram em estar aqui. O que eu vejo hoje da categoria de bartender é que nós estamos muito mais atrás, a coquetelaria está muito atrás, em relação à gastronomia e também ao reconhecimento e interesse, principalmente. Como a Ingrid estava falando sobre pesquisas do copiado, colar e tudo mais, o que eu vejo hoje do nosso setor, e eu sinto do nosso setor, e eu cobro muito de quem anda comigo, quem me pede ajuda para desenvolver alguma coisa. Eu comecei recentemente nessa classe como bartender, mas sempre que eu tenho interesse sobre algo, eu vou atrás de pesquisar. A maioria não faz isso. Quando me perguntam, você sabe sobre o bitter, vou lá e indico. Eu disponibilizo, dentro dos diversos grupos que eu participo pelo Brasil, da classe, mais de 50 livros e apostilas sobre bitter, sobre punks, sobre alimentos dos mais diversos, sobre todo tipo de bebida que vocês possam imaginar. Quando vem me perguntam, você consegue... Gente, tem 4 apostilas aqui, dá uma lidinha, vai entender o porquê daquilo. Quantos que vão lá ler? Não, eles preferem dos 50 livros que eu tenho lá, procurar um que tenha 120 receitas e reproduzir elas, do que pegar e ler o conteúdo que eu passei, que tem informação para entender o porquê daquilo. Porque um flavor, faz um drink com banana, a pessoa não consegue, ela tem preguiça de pensar, abrir a mentalidade dela, a banana combina com o quê?
que flavors que eu posso estar utilizando para casar. Não, ela acha mais fácil só lembrar da banana com canela, que é o que a gente utiliza na cozinha, para montar um drink apenas com isso e não evoluir mais nada. Mas pela preguiça de fazer o cérebro funcionar. Entra lá no TikTok, procurar receitinha básica de videozinho, de fazendo umas receitas que eu não sei de onde que sai aquilo. Receitas que a maioria deve ver aqui, algumas arrobas que tem no Instagram, fazendo drink com tudo que vocês imaginarem, misturado. E não sabem a base de nada. E preferem continuar replicando do que estudar e buscar conhecimento. Então, como diz o Maurício, a provocação que eu faço, principalmente para a nossa categoria, é que aproveitem os eventos que tem, como está sendo esse, que é o primeiro que estamos presentes, o pessoal da coquetelaria, para buscar tudo que puder e tentar replicar isso, não apenas o Ctrl+C ou Ctrl+V que estamos acostumados na nossa categoria. Porque vamos ser sinceros, a maioria que não é o que a gente vê. O pessoal da